Olá, iJumper, tudo bom? Tem uma história que eu gosto muito, que está até no meu livro, Os 8 P's do Marketing Digital, que é sobre o Tesouro de Breza. O que fala essa história? As pessoas querem muito a dica matadora, a dica mágica que vai fazer com que você do dia para a noite ganhe $1 milhão, não é verdade? E é óbvio que isso não é de hoje, é de muito tempo. E havia uma história, uma lenda, há muito tempo, que falava sobre um tesouro, o Tesouro de Breza, um grande tesouro, e que havia um livro que ensinava exatamente, dava todos os passos, a dica certeira de onde estava aquele tesouro. E um homem, há muito tempo, em uma terra distante, encontrou esse livro. Ele encontrou o livro numa biblioteca velha e ele pegou o Tesouro de Breza e falou, nossa, aquele livro que todo mundo fala. E ele falou, nossa, agora eu vou encontrar o Tesouro de Breza. Esse livro fala exatamente onde que ele está. E ele abriu o livro e quando ele começou a ler, ele viu que era um idioma que ele não conhecia, que ele não sabia qual era. Era um idioma reservado só aos nobres, aos sábios, aos escribas. E ele, como homem do povo, ele não tinha a mínima ideia de como ler naquele idioma. O que ele fez? Ele falou, não, eu tenho que aprender esse idioma para descobrir onde que está o tesouro. Então eu vou aprender o idioma. Então ele foi, guardou o livro na estante dele e foi aprender aquele idioma que para ele era completamente estranho. O que ele fez? Ficou 3 anos aprendendo o idioma, e leu, e estudou. E quando ele ficou bom o suficiente para ler naquele idioma, ele voltou ao livro 3 anos depois e abriu o livro de novo e começou a ler. Agora ele entendia cada linha do texto. E o texto estava falando sobre um tesouro, contextualizando, e no meio do texto tinha uma fórmula matemática. Porque se ele descobrisse, e a fórmula dava algumas latitudes, algumas longitudes, e se ele descobrisse aquela fórmula, o resultado da fórmula, ele conseguiria dar mais um passo em direção ao tesouro. Só que ele não sabia matemática, ele era um homem do povo, ele era muito ruim de matemática. O que ele fez? Foi estudar matemática, lógico. E aí ele passou uns 2 anos estudando, descobrindo como que se resolvem as equações, e ele no final estava bom o suficiente em matemática para resolver aquela fórmula. Ele voltou ao livro, 2 anos depois, já tinha 5 anos já que ele tinha achado o livro, e ele começou a resolver a fórmula e descobriu que era uma longitude e uma latitude. E ele descobriu outras várias fórmulas no livro que davam resultados também de longitude e latitude. Então o que ele fez? Ele foi viajar para esses lugares. Só que ele não tinha dinheiro para viajar. Bom, como ele já tinha conhecimento de um idioma que era muito importante na época, que era reservado aos escribas, e sabia matemática, ele foi convidado por um nobre a ser o escriba desse nobre, recebendo uma grande quantia de dinheiro. E ele começou a trabalhar para juntar dinheiro para fazer as viagens. Então ele juntava um pouco de dinheiro trabalhando e fazia a viagem. Juntava mais um pouquinho e fazia mais uma viagem. E nesses lugares ele não encontrava o tesouro, mas ele encontrava monumentos, ele encontrava pessoas incríveis, ele conversava com pessoas, ele conheceu muitas cidades pelo mundo. E isso já se passaram mais 5 anos. Quer dizer, ele tinha estudado 3 anos o idioma, mais 2 anos matemática e mais 5 anos viajando por todo o mundo. 10 anos depois, ele lendo o livro, tentando ainda encontrar o Tesouro de Breza, ele entendeu. Ele entendeu que ele já tinha o Tesouro de Breza. Ele já tinha muito dinheiro, porque ele trabalhava para esse nobre. Ele conhecia muitas cidades do mundo. Ele conhecia um idioma que possibilitou que ele lesse muitos outros livros, que ele compreendesse muito mais aspectos do ser humano, do mundo, de como a vida funciona. Ele sabia matemática, ele calculava muito melhor, ele cuidava do dinheiro dele, ele multiplicava o dinheiro dele. Ele já tinha o Tesouro de Breza. O Tesouro de Breza, ele está aqui dentro. Ele está dentro de cada mente, na tua cabeça. É aí que está o Tesouro de Breza. Desde que você tenha conhecimento, desde que você saiba o que fazer, que você saiba o idioma, que você a partir desse idioma leia outras obras, que você saiba, você conheça o mundo. Esse é o grande tesouro. Por que eu gosto tanto do projeto iJumper? Porque ele ensina, primeiro, um novo idioma para você, do beabá, de escolha do nicho,
de como que você tem que criar lista, como é que você se relaciona com a lista, é o beabá. A gente ainda está aprendendo, a gente não está mais no beabá, a gente já está construindo algumas frases, sabendo já algumas palavras. Nós já estamos no módulo 4, indo para o módulo 5 do curso iJumper. E o que eu estou dando para vocês é aquele tesouro que eu encontrei. Eu encontrei o tesouro de Breza. Uma dada hora eu percebi, falei, nossa, e dá muito trabalho encontrar um tesouro. Não é simplesmente uma latitude, uma longitude no mapa que você vai lá, acha o tesouro. Não é assim, não é assim. Dá trabalho encontrar o tesouro de Breza. Mas o que você tem que saber é o idioma. Você tem que saber calcular, você tem que conhecer os lugares. E é isso que eu quero dar para vocês. O curso iJumper faz exatamente isso. Não só o curso iJumper, mas diversos outros cursos, diversos outros livros, diversos outros conhecimentos. Adquira esse conhecimento para que você descubra onde está o seu tesouro. Vai demorar um dia, 2 dias, um mês? Não. Vai demorar mais do que isso. Talvez demore 6 meses para você começar a ver o resultado. Talvez demore 1 ano. Talvez demore 2 meses. Depende do quanto que você já sabe desse idioma, do quanto que você já sabe sobre a localização do seu tesouro de Breza. Um grande abraço e até a próxima.